Você aí por acaso tá achando que os predadores só apareceram nos tempos modernos, né? A verdade é que esses caçadores alienígenas estão há séculos aqui na Terra. Conhecido como Yautjas, eles cruzaram as galáxias em busca das presas mais desafiadoras. E a Terra sempre foi um dos campos de batalha favoritos deles. Eles já estiveram aqui em civilizações antigas, testemunharam batalhas medievais, atravessaram eras sombrias e continuam surgindo até hoje nas sombras da nossa história. Nesse vídeo de hoje, a gente vai acompanhar a presença dos predadores ao longo do tempo, revelando os segredos por trás das suas caçadas mais brutais em nosso planeta. Então já chega desse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. A nossa jornada começa muito antes da humanidade existir, lá na era dos dinossauros durante o período Cretáceo. No filme Predadores de 2010, um detalhe que chama muito a nossa atenção é que Edwin, um médico com um passado bem sombrio, reconhece uma planta altamente tóxica extinta há milhões de anos atrás. Além disso, na icônica sala de troféus dos Yautjas, é possível ver os crânios de criaturas pré-históricas como um Triceratops e até um T-Rex. Essas pistas deixam claro que os predadores não eram apenas visitantes recentes, eles estão caçando aqui desde os primórdios da vida no planeta. Agora, há cerca de 5.000 anos atrás, os Yautjas fazem um impacto profundo na Terra e na história da humanidade. Lá por volta de 2996 a.C., eles chegaram ao nosso planeta e ensinaram antigas civilizações a erguer pirâmides monumentais, sendo venerados como verdadeiros deuses vindos do céu. Sob a ilha Bouvet, na atual Antártida, surgiu uma civilização avançada que prosperou sob a influência direta desses caçadores alienígenas. 100 anos depois, em 2896 a.C., os Yautjas deram início a um ritual sangrento, liberando xenomorfos para se reproduzirem em hospedeiros humanos e então os caçava em um desafio mortal, um verdadeiro teste de honra. Mas quando as coisas acabaram saindo do controle, eles não hesitaram em destruir tudo. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas e explosões de autodestruição, incluindo a própria civilização da ilha de Bouvet. Avançando agora para 2.000 anos antes de Cristo, lá no Sudeste Asiático, segundo o romance de Alien vs Predador, uma nova expedição de caça é realizada pelos Yautjas no norte do que hoje conhecemos como Camboja, e algo acaba saindo do controle. E é claro que a gente sabe, né? Os xenomorfos, como sempre, acabam se multiplicando além do planejado, transformando a missão em um desastre. Diante a essa ameaça, os predadores seguem o seu protocolo implacável, ativam o seu sistema de autodestruição e varrem do mapa qualquer rastro de infecção, humanos, xenomorfos e até as estruturas construídas. Aí temos então mais uma civilização que é totalmente apagada pela influência dos Yautjas. Agora, durante a Idade Média, mais especificamente no ano 1000 depois de Cristo, os Yautjas eles seguem caçando na Terra, agora entre os guerreiros mais brutais que existiram dentro do nosso povo, que no caso são os Vikings. Essa caçada em terra nórdica é explorada no filme Predador Killer of Killers, mostrando um confronto entre ferocidade humana e tecnologia alienígena. Cerca de 3 séculos depois, na China, um homem chamado Li Tsen é expulso de sua vila e acaba cruzando o caminho de uma nave Yautja que caiu dos céus. Entre os destroços, ele encontra a tecnologia alienígena e a utiliza para modificar o seu próprio corpo, prolongando a sua vida por mais de 700 anos. Essa história é muito legal porque a gente acaba vendo que em pleno mundo medieval, a gente acaba vendo que essa tecnologia alienígena, essa tecnologia dos Yautjas, acaba mudando completamente a vida de um cara que era exilado, mostrando mais uma vez que esses aliens estão diretamente conectados à história do nosso mundo. Entre o século 17 e o século 18, os Yautjas continuam suas caçadas, agora no Japão feudal, em pleno período Edo. Durante esse período, um predador entra em confronto direto com os guerreiros lendários samurais e ninjas. E essa história, assim como a dos Vikings, é explorado no filme animado Predador Killer of Killers. Mas sem dúvida alguma, uma das batalhas mais marcantes acontece entre 1700 e 1790 depois de Cristo, quando o próprio Shongo Tsukuya Tsunoyoshi e seus homens enfrentam um Yautja. No clímax da luta surge um duelo épico entre predadores e um espadachim cego, uma dança de técnica, honra e brutalidade. O predador acaba saindo vitorioso
curioso, mas a lenda não termina ali. Antes de cair, o espadachim deixa uma profecia. Um novo guerreiro surgirá no futuro para vingar essa derrota. E tá aí, né? Mais uma vez a gente tá vendo os Yautjas entrando dentro do folclore da humanidade, entre deuses, monstros e quem sabe até os dois. Em 1718, no auge da Era dos Piratas, o capitão Herschel Adolini entra em um motim violento liderado por sua própria tripulação, mas ele não está sozinho. Um Yautja que mais tarde seria conhecido como Greyback se junta a Adolini no combate. Juntos, eles enfrentam os traidores, uma improvável aliança forjada no campo de batalha. Antes de cair, Adolini entrega ao caçador uma pistola de pederneira com a inscrição Herschel Adolini, 1715. Arma essa que você, assim como eu, que é fã da franquia Predador, deve conhecer muito bem, afinal ela se tornou um símbolo dessa franquia. No ano seguinte, em 1719, nas vastas planícies do norte da América, uma jovem guerreira comande chamada Naru enfrenta o impossível. Ela e seu povo são caçados por um Yautja conhecido como o Predador Feral, um caçador primitivo, mas brutal. Sem tecnologia, sem vantagens, a Naru usa a sua inteligência, conhecimento do ambiente e uma planta que reduz a temperatura corporal para despistar o caçador. E no final, com estratégia e coragem, ela reverte o jogo e mata o predador usando a sua própria arma. Agora, no século XIX, os predadores eles continuam fazendo as suas aparições dentro da Terra, agora se infiltrando nos conflitos e nas lendas de uma era em transição. Por volta de 1850, um Yautja conhecido como Xamã percorre as florestas da América do Norte. Diferente de outros da sua espécie, ele rejeita armas avançadas e confia apenas na sua astúcia e ferramentas rudimentares. Caçando tribos indígenas, ele deixa um rastro de mistério e silêncio. E mais tarde aparece ao lado de Greyback durante o famoso incidente em Los Angeles no fim do século XX. Em 1863, no calor da Guerra Civil Americana, um predador é atraído pela violência entre soldados na União e Confederados. Nas montanhas Ozark, inimigos acabam se tornando aliados quando percebem que algo muito mais mortal espreita nas sombras. Unidos, eles tentam enfrentar o predador, mas como de costume, poucos acabam sobrevivendo para contar a história. Já em 1881, o cenário muda para Bengala, na Índia, onde um Yautja acaba atacando alguns aldeões e também tropas britânicas. 15 anos depois, em 1896, o mesmo predador viaja até Londres. Nas ruas escuras da capital vitoriana, ele se torna a origem de um outro mito, o Spring-Heeled Jack, uma figura ágil e aterrorizante que assombra a cidade. E é aí que entra o capitão Edward do prestigiado Clube Diogenes, liderado por ninguém menos que Mycroft Holmes, sim, o irmão do Sherlock Holmes. Edward confronta o caçador alienígena em um combate tão secreto quanto mortal, um confronto que, como tantos outros, jamais entrou nos livros de história. No início do século XX, a gente continuou percebendo que os predadores continuam deixando a sua marca na história, afinal, aonde tem conflito, tem caça. Em 1904, um navio veleiro que explora as geladas águas da Antártica se depara com um encontro mortal entre um Yautja e xenomorfos. A tripulação inteira é dizimada nesse confronto brutal, e o único sobrevivente, Carl Johansson, assiste à luta entre essas forças alienígenas antes de sucumbir ao frio extremo. 10 anos depois, em 1914, a Primeira Guerra Mundial acaba explodindo na França. A carnificina em massa acaba atraindo os predadores que veem todo aquele cenário de guerra a oportunidade perfeita para caçar algumas vítimas. E eles caçam silenciosamente no meio de todo aquele caos, fazendo da guerra o seu próprio estande de caça. Em 1936, nas vastas planícies Semet, na África, um Yautja persegue trabalhadores ferroviários. A sua presença é confundida com a de um predador selvagem, um leão assassino no caso. Dessa confusão acaba nascendo a lenda Dudu Naini, um monstro que assombra as histórias locais. Em 1987, na densa selva da Guatemala, o predador conhecido como Junker Hunter inicia uma caçada implacável contra o Major Dutch Schaefer e seu grupo de mercenários. Dutch, ou no caso, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, acaba derrotando o Yautja com algumas armadilhas improvisadas. Em 1988, durante uma intensa onda de calor, um Yautja retorna a Oregon, 30 anos depois da sua última aparição na região, reacendendo o medo e o mistério entre os habitantes locais. No ano seguinte,
seguinte, em 1989, o detetive John Schaefer, o irmão do Major Dutch, enfrenta um novo predador em meio ao caos das guerras de gangues e a mesma onda de calor que assola Nova York. Ainda em 1989, John segue para Guatemala, onde confronta um outro Yautja, mergulhando mais fundo na perigosa caçada que parece perseguir sua família. Em 1990, uma nave Yautja acaba caindo na Sibéria, desencadeando uma missão secreta liderada pelo General Phillips, que conta com a ajuda de Statham para recuperar a tecnologia alienígena antes que caia nas mãos erradas. No mesmo ano, em Chicago, um Yautja faz uma caçada entre líderes de gangue e agentes do governo, mergulhando a cidade em um clima tenso de medo e incerteza. Em 1991, no condado de Chiboa, no Novo México, um Yautja lança um ataque à base militar de Cole e às áreas ao redor, desafiando as forças humanas. O exército monta uma operação para capturar o caçador, enfrentando ele em uma região vulcânica conhecida como El Mafios, onde a luta se torna ainda mais perigosa e implacável. No ano seguinte, em 1992, os Yautjas acabam amplificando sua presença no mundo. Eles acabam enfrentando uma força-tarefa do governo no Arizona, desencadeiam ataques na Nicarágua e cumprem uma antiga profecia no Japão, a promessa do espadachim cego que retorna para desafiar os predadores. Em 1997, durante a forte onda de calor em Los Angeles, o Yautja conhecido como Golden Angel persegue membros de gangues locais. O tenente Harrigan enfrenta o caçador e, após uma batalha intensa, consegue matá-lo, ganhando como troféu a pistola de perdeneira de Herschel Adolini, entregue a ele por Greyback. 2 anos depois, em 1999, no Parque Nacional de Yellowstone, 3 Yautjas renegados acabam quebrando o código de honra e acabam indo caçar por pura diversão, colocando em risco o equilíbrio entre espécies. Um Yautja ancião com mais de 1000 anos de experiência assume a missão de caçá-los e restaura a ordem. No século XXI, em outubro de 2004, acontecem os eventos marcantes de Alien vs Predador na Antártida, seguindo pela sequência Alien vs Predador, que acontece no Colorado. Após o confronto, um Prendalien nasce a partir de um Yautja infectado, desencadeando uma infecção devastadora que força a destruição total da cidade por meio de um míssil para conter a ameaça alienígena. Em 2007, no Iraque, o exército americano acaba presenciando uma batalha brutal entre um Yautja e um xenomorfo. A poderosa indústria Weyland acaba agindo rapidamente para encobrir o ocorrido, mantendo tudo sobre segredo absoluto. 2 anos depois, em 2009, na África, mercenários se veem em conflito com os Yautjas do temido Killer Clan. Só que esses predadores selvagens logo em seguida acabam se tornando presas de um predador ainda mais tradicional, vamos dizer assim, que consequentemente acaba sendo mais experiente e mais implacável. Em 2010, 8 pessoas são sequestradas da Terra e levadas a um planeta reserva de caça, onde enfrentam a ameaça dos temidos superpredadores. Esse evento acaba provando que a presença dos predadores dentro do nosso mundo continua muito ativa e forte em pleno século XXI. Já em 2018, uma nave predadora cai no México, trazendo um híbrido fugitivo sobre a perseguição de um predador ainda maior, conhecido como Upgrade Predator. O filho do atirador Quinn McKenna ativa a avançada tecnologia dos predadores, dando início a uma intensa luta tripla entre caçadores e caçados. Tá, mas agora que você conhece essa linha do tempo dos predadores aqui na Terra, a pergunta que não quer calar é: qual vai ser o próximo momento que os predadores vão aparecer aqui na Terra? Ainda não sabemos as datas exatas que vai acontecer os eventos de Predador Badlands, ou se o filme por acaso vai ter alguma ligação com a Terra ou coisa assim do gênero. Mas vocês podem ter certeza que a caçada, ela tá longe de acabar. Mas ó, se você curtiu esse vídeo, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!